confirmando as palavras do pastor Elias, concordo, me manifestei, vi também a omissão do povo de Deus nas redes sociais, nem comentam os comentários que a gente posiciona, e também vou transferir minha conta do Santander, porque é passado os limites, e muitas das vezes nós estamos calados, né? Com essa desculpa esfarrapada que não se mistura religião com política. Não se mistura, nós não precisamos estar em nenhum partido, assim como nós não estamos em nenhum partido, nenhum de nós somos afiliados. Mas nós precisamos nos posicionar porque nós vivemos debaixo de um governo político. Na Bíblia nós vamos ver aqui que tem exemplos de pessoas que precisaram ir contra decretos. E nós precisamos ir contra algumas coisas e se posicionar, mexer com as finanças do Santander, que vai mexer, é necessário nesse momento. Amém? Nós sabemos que Deus vai nos justificar, mas Deus também espera que nós façamos a nossa parte. Eu queria convidar o grupo de louvor aqui, porque nós vamos primeiro fazer uma oração, uma ministração. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Quando eu orava ao Senhor pela palavra, Deus me falava muito sobre ideias que estão instauradas na nossa mente. Em cada vida aqui é específica, então em cada vida aqui é particular. Tem coisas que estão na sua mente, que está te barrando, por exemplo, na vida financeira. Tem alguma ideia que tem na sua mente que está te barrando na sua vida conjugal. Um exemplo, tem maridos que acham que não pode mudar, porque o pai foi assim, o avô foi assim, e essa ideia está tão impregnada na mente dele que está destruindo o casamento dele. A mulher a mesma coisa, eu não vou mudar, essa ideia é desde quando eu era criança, eu nasci assim, eu passei por isso, e eu não vou mudar. Ei, nenhum lá está dando, sai, em nome de Jesus. Amém. Tem ideias que estão na cabeça dos jovens, como nós vimos aqui sexta-feira à noite na Vigília dos Jovens, e eu falei sobre ideologia de gênero, sobre sexo, sexualidade, e muitos dos meninos vieram procurar depois e falaram assim, que olha, eu pensava que era assim, porque eu vi um pastor homossexual pregando assim, eu pensava que era assim. Ideias que colocam na nossa mente, e nós não buscamos a luz da verdade, e estamos sendo enganados, destruindo a nossa família, destruindo a nossa vida por causa disso. Então, quando eu orava e pedindo a Deus, Deus fala assim, quebra cadeias nas mentes. Tem cadeias para ser quebradas na nossa mente. Tem coisas que barravam a minha vida pessoal. E quando eu mudei os meus óculos, a forma de ver, as coisas mudaram. E as coisas não vão mudar com você com a boca fechada, não. Não vão mudar com você sem orar. Não vão mudar com você sem falar com Deus. Sabe por quê? Satanás, ele não tem fismas que tem na nossa mente, muitas ideias erradas daquilo que nós somos. Nesse mês nós temos refletido sobre quem nós somos. Reflita aí agora quem você é em Deus. Qual é a sua identidade em Deus? Fica aqui, Pati. Qual é a sua identidade em Deus? Você se reconhece como um filho de Deus? Você se reconhece como alguém que se assemelha a Ele? Quando nós falamos de identidade, isso é um conjunto daquilo que nós fazemos. Isso determina a nossa identidade. E muitas das vezes nós temos visto o número de evangélicos crescer muito, mas não é condizente com as atitudes que nós tomamos. Porque nós falamos uma coisa, nós pregamos a Bíblia e muitas das vezes vivemos outras. Não existe uma forma de eu viver uma vida dentro da igreja. Aqui eu sou crente e lá fora eu não sou. Nós temos uma vida só. Não existe, aqui é minha vida profissional e eu finjo que eu nem conheço Jesus. E eu me comporto como se eu fosse mais qualquer um naquela empresa ou naquela escola. Não existe duas vidas. Não existe isso. Nós somos um. E essa identidade nossa de filho de Deus, ela tem que ser manifesta aonde nós estivermos. Essa semelhança deve ser percebida aonde nós estivermos. A nossa identidade é de cidadão do céu. Na palavra de Deus é bem claro que nós somos cidadãos do céu. Nós somos criados por Deus. Nós temos que saber de onde que nós viemos. Nós temos que saber que aqui nessa terra nós somos peregrinos, que está escrito na palavra dele também. Que nós estamos aqui de passagem. E que nós vamos ao encontro dele, morar no céu.
E nós temos que ter certeza para onde nós vamos. Porque muitas das vezes falta a nossa identidade, porque nós não nos reconhecemos nem de onde a gente vem, nem o que eu estou fazendo aqui e nem para onde eu vou. E muitas das vezes nós nos inspiramos na palavra de Deus, mas nós ainda não conseguimos nos identificar. Na palavra de Deus tem vários exemplos, várias referências poderosas, assim como foi cantado aqui de Daniel, que Daniel foi um jovem que sabia quem ele era. Daniel estava dentro da Babilônia e ele e seus amigos não se prostraram. É a mesma coisa de nós hoje aqui no Brasil. Nós não podemos nos prostrar àquilo que os movimentos querem. O movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento não sei o que lá. Tem tanto movimento agora que a gente nem sabe. É uma quantidade de movimentos que não acontece nada, que não transforma nada a sociedade. E muitas das vezes as ideias deles têm instaurado na nossa mente, dentro da igreja. Mas Daniel não deixou nenhuma ideologia de Babilônia se instaurar na mente dele. Nenhuma. Nós temos também Esther, que foi uma jovem judia. Daniel e Esther combateram 2 decretos pelo poder que Deus havia na vida deles, pela identificação que eles tinham em Deus. Porque havia uma ordem do rei também sobre a vida de Daniel, como foi dito na canção aqui no louvor. E nós falamos que se for necessário, nós ficamos dentro da fornalha, mas adorando ao Senhor, e nós estamos aqui estribuchando por causa de luta financeira. Muitas das vezes nós nem prestamos atenção no que a gente canta, né? Daniel estava lá, adorando ao Senhor dentro da fornalha. E a gente tem que pagar o cartão, amanhã não tem dinheiro, está aqui estribuchando, chorando, brigando com Deus. Falando que assim não dá, batendo na porta do quarto, rasgando as coisas dentro de casa, brigando, quebrando televisão. E a gente acha que a gente já sabe quem a gente é. Daniel, ele sabia. Porque ele adorou dentro da fornalha. Qualquer luta que você tiver, você tem que adorar. Independente da circunstância, da situação que você estiver passando, você tem que adorar. Por isso que eu falei que nós não vamos vencer batalha nenhuma de boca fechada. Ah, mas eu oro baixinho. Ore baixinho, mas que o mundo espiritual ouça a sua voz. Eu gosto de orar alto mesmo. Eu não consigo orar baixo. É uma característica minha. Mas que você ore, mas que o tom da sua voz saia. Ore, louve, adore. Porque de boca fechada nós não vamos ganhar a guerra. Sabe por quê? Na palavra do Senhor falou que as armas que Ele nos deu para lutar essa guerra são espirituais. É o louvor, é a oração, é a palavra. São armas espirituais. E nós não vamos ganhar essa guerra no braço. Esther foi uma jovem judia que foi morar no palácio do rei. E ela sabia quem ela era. Imagina, hoje nós temos tantas mulheres que não sabem quem são e vendem o seu corpo, vendem a sua formosura, a sua beleza, deixam qualquer um passar a mão e se tratam de qualquer forma. Esther, naquela época, ela já sabia quem ela era em Deus. E ela salvou a vida dela e a do povo dela, porque ela sabia quem ela era. Davi, filho de Jessé, não são as referências que nós vamos trabalhar ainda, são só os exemplos, tá, irmãos? Davi, filho de Jessé, ele era o último dos irmãos deles a ser chamado pelo pai dele. Então é aquele improvável mesmo. Muitas das vezes nós ficamos chorando lá, ó, cheio de emoção, porque nós gostamos, queremos que Deus trabalhe com a gente na nossa emoção. Deus não trabalha na nossa emoção. Deus trabalha no nosso espírito. Nós precisamos ser fortalecidos no espírito. Aí a nossa carne diminui. Aí tem como as coisas de Deus ser manifestas em nós. Se fosse nós, já tínhamos desistido, porque eram 8 irmãos. Até chegar a vez de Jessé, a gente já tinha brigado e ido embora. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê nessa igreja, ninguém me vê nessa casa. Davi não. Davi, ele foi o último a ser chamado. E ele era pequeno, de baixa estatura. E ele veio e ele foi consagrado a ser um rei. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era em Deus. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Davi, no início da sua trajetória, um homem de baixa estatura, ele encarou um gigante e ele cortou a cabeça dele. E alguns gigantes se levantam dentro da nossa vida, são pequenininhos e a gente sai chorando e batendo o pé e fazendo beicinho.
Por isso nós temos que abrir a nossa boca e clamar ao Senhor, que Ele dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. E Ele nos faz, no poder dele, nos transformar em gigantes, para pelejar em qualquer batalha. E Paulo, que antes era Tarso e se transformou em Paulo, que teve um encontro com o Senhor, teve sua identidade restaurada nele, no que ele se transformou. Por que nós estamos falando disso? Paulo foi um homem que teve uma identidade restaurada no Senhor. Quando ele descobriu quem ele era, ele pregou a palavra do Senhor debaixo de prisão e de pancada, de couro. Vários lugares que ele passou para pregar, ele apanhava, ele era açoitado. E as palavras mais poderosas de Paulo, ele estava preso dentro da cadeia, como se ele estivesse lá em São Joaquim de Bicas, dentro do presídio. Um pouco pior, porque não tinha todo aquele conforto que tem lá. E nós não sabemos quem nós somos, porque na primeira prisão que nós temos, seja ela qual for, seja ela espiritual, seja ela emocional, nós queremos desistir. Por isso, igreja, a importância de nós sabermos quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus? Quem você é em Deus? Você veio para cá essa noite para adorar um Deus que você crê que Ele existe, que Ele está aqui? Você crê que Ele está aqui? Porque muitas vezes quando nós não acreditamos numa coisa é assim, nós deixamos passar. A presença do Senhor está aqui, não por causa do templo, mas porque nós nos reunimos em nome dEle. E nós deixamos passar uma oportunidade de louvar, de engrandecer, de adorá-lo. E vamos para casa com o mesmo sentimento de vazio que nós entramos aqui. Porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos que nós somos filhos. É necessário a gente ter consciência de quem nós somos em Cristo. Por isso que nós começamos orando para quebrar cadeias aqui, na nossa mente. Porque a mente é o nosso campo de batalha. Você já viu não é síndrome do pânico, não. Isso é uma doença. Mas você sabe aquela sensação que você tem que estar todo mundo te perseguindo? Eu não vou na igreja porque está todo mundo olhando para mim. Eu não vou na igreja porque todo mundo, na hora que eu chego lá, repara minha roupa. Isso é coisa da sua cabeça. Eu não vou na igreja porque ninguém me nota. Nós notamos, não tem como você dar 500, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, um de cada vez, dar beijinho em todo mundo. É coisa da sua cabeça. Meu marido chegou e nem olhou para minha cara. Às vezes ele chegou precisando ir no banheiro fazer o 2. E você já fechou o bico e já brigou e já quebrou tudo. É coisa da sua cabeça. Às vezes a sua mulher está conversando demais no Facebook com as amigas dela, falando coisas fúteis que ela tem que parar mesmo, mas você está achando que ela está com outro. E aí você começa uma briga porque você supõe que está acontecendo algo errado. A sua suposição é uma ideia maligna. É coisa da sua cabeça. Por isso que não há espaço para o Espírito Santo de Deus em nós se manifestar e de saber quem a gente é. O povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, porque ele não sabe o poder que ele tem em Deus. Se esse número das estatísticas do IBGE aí, que tem 300, não sei lá quantos cristãos no Brasil, se tivesse cristãos conscientes do que eles são em Deus, a nossa realidade era outra. Vamos supor só em Birité, se essa igreja acordar todos para saber quem nós somos em Deus, dentro de 4 anos nós transformamos em Birité. Sabe por quê? Por causa do poder de Deus, não é por causa de ninguém aqui. E isso nós somos prova viva. Um bairro que teve as estatísticas da polícia militar na criminalidade baixadas por causa de uma igreja pequena, porque a igreja era só até ali. O que pode fazer com esse número agora que está aqui então? As coisas na sua casa estão acontecendo porque ainda você não tomou posse daquilo que você é em Deus. Os gigantes que se levantam lá é porque ainda você não botou ele para correr. Você tem consciência do que você é em Cristo? A consciência de Cristo em nós, ela gera avanço. Ela gera identidade, ela gera avanço e ela nos amadurece como pessoa. Ela nos amadurece. Você vai parar de reclamar de algumas coisas que antes para você era muito
muito perturbadora. Porque agora você já é maduro. Gente maduro não quer saber qual cor que pintou a igreja, não. Eu quero ir na igreja. Eu não quero saber quem vai pregar. Eu não quero saber quem que é o líder do louvor. Eu quero saber que eu estou lá, ó. É igual quando nós chegamos em outras igrejas agora e a gente não tem a estrutura que tem aqui, não tem ar-condicionado. E aí tem gente que fica, nossa, que calor. Nossa, que eu falei, vamos adorar. Reclamação. Agora, gente que não tem consciência de Deus, que é em Deus, é isso. Ele é um murmurador ambulante. Um murmurador ambulante. Só reclama. Nós precisamos parar, irmãos, e começar a colocar na balança a nossa vida. Antes a gente comia, né? Pelo menos quem tem da minha idade, comia carne assim, frango só no domingo. Hoje a gente come carne todo dia, a gente reclama todo dia. Está comendo mal. Hoje a gente pode pegar ônibus, Uber, qualquer coisa, em qualquer lugar. Mas nós estamos reclamando. Porque nós não temos consciência. Se nós tivermos consciência de que nós somos em Deus, nós estaríamos pregando, falando de Deus, nós estaríamos dando um bom exemplo, nós estaríamos pagando aquilo que a gente deve, a gente estaria sendo honesto, a gente não comprava material pirateado, a gente não fazia compras em lugares indevidos, a gente ia começar a selecionar tudo que a gente vai fazer de acordo com a palavra de Deus. Essa é a postura de alguém que tem consciência em Deus. Então, isso foi só a introdução. Vamos ler Gênesis 1, 27. Tudo bem que eu sei que o tempo já foi com 1, 27. Rapidinho. Acho que é melhor pôr a jarra aqui, né? Quando nós somos maduros em Deus, sabemos da nossa identidade. Sabe o que a gente é? A gente sabe. A gente sabe o que é verdade e o que é mentira. Você não precisa ficar vindo na igreja e falar assim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não, nós sabemos o que é verdade e mentira. Sabe por quê? Nós sabemos o que edifica e o que destrói. É quando nós não temos nossa consciência de Deus que a gente fica aí caçando pastor para falar assim, mas eu queria fazer isso, isso pode. Pergunta para Deus se o que você quer fazer edifica a sua vida. Edifica a sua família. Porque às vezes você vai querer tomar uma atitude, fazer alguma coisa na sua casa. Por exemplo, um jovem adolescente vai querer colocar brinco, mas na Bíblia fala isso, na Bíblia fala aquilo. Mas você vai desonrar os seus pais? Os meus pais eram... meu pai já faleceu, é católico. E a minha mãe também. Eu já deixei de fazer muitas coisas para não desonrá-los. Isso tem a ver com princípios, isso tem a ver com valores. E nós queremos viver essa vida de libertinagem sem ter a nossa identidade em Deus. Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos ler juntos? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Amém? Nós somos feitos corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus, nós vamos falar de 2 versículos, mas bem rapidamente, por causa sim dessa polêmica também. Algumas coisas que Deus falou comigo sobre as ideias que nós temos, é porque nós não temos a identidade de Jesus, de Cristo em nós. Então nós fazemos qualquer coisa, aceitamos qualquer coisa e comungamos de qualquer coisa. E a palavra de Deus é bem clara em Gênesis, na criação, Deus criou homem e Ele criou mulher. Ele criou um ser humano em igualdade. Em igualdade para Ele, em relacionamento com Ele. Porque Deus não criou, eu crio o homem acima da mulher. Eu crio a mulher acima do homem, não. Deus é tão perfeito que Ele nos criou com as nossas diferenças físicas. E Ele fez assim. Por isso que joga por terra essa falsa ideologia de gênero. Eu vou abrir um parênteses aqui para os pais e os jovens ficarem bem atentos. Uma ideologia agora que eles querem colocar lá fora, que não existe sexo feminino e não existe sexo masculino. Pais, acordem. As escolas já estavam usando desses materiais e agora a polêmica surgiu porque ela é para ser aprovada
para ser o Currículo Nacional de Educação. Tá? Dia 19 agora tem uma assembleia, uma audiência pública, que vocês podem ir na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para não deixar ser aprovado. Porque se for aprovado, aí você pode brigar, você pode espernear na porta da escola do seu filho, que ele vai aprender o que eles quiserem. Porque, na verdade, eles já aprendem, né? Porque nós conversamos com os jovens aqui, e aí o que eu ia falando, eles me falaram assim, minha professora fala isso mesmo. Acontece isso mesmo. Então, o que acontece? Ideologia de gênero é, a criança não nasce menino ou ela não nasce menina. Ela vai se construir socialmente a partir daquilo que ela percebe que ela quer. Então, quer dizer, se o meu filho Luan quiser brincar de boneca, é um exemplo que não é muito pertinente, né? Mas vamos supor, que ele quiser vestir saia e vir para a igreja de saia, eu tenho que deixar de acordo com a ideologia de gênero. Se ele quiser fazer pituquinha, eu vou deixar, porque ele vai se construir socialmente a partir daquilo que ele sente, o que ele vai ser. Essas ideologias, irmãos, elas estão sendo ensinadas muitas das vezes nas escolas, porque eu já tenho relatos, eu trabalho como professora, já tenho relatos, já saiu na mídia também. E sabe o pior? Os jovens estão acreditando. Essa ideia está ficando impregnada na mente de adolescentes e de crianças. E quando eles chegam em casa, nós não percebemos as sutilezas do inferno. Porque nós não olhamos mochila todo dia, porque nós não temos todo dia para conversar com os nossos filhos, porque a gente, afinal de contas, a gente é muito ocupado, né? Porque a gente veio no mundo é só para trabalhar e pagar boleto? Não. A gente veio ao mundo, se a gente sabe da nossa identidade, para uma missão em Cristo. E uma delas é administrar tudo aquilo que Deus nos deu e cuidar, a mordomia, cuidar dos nossos filhos. Educá-los segundo a palavra do Senhor. Então essa ideia maligna, ela está sendo instaurada na mente de muitas adolescentes. E já teve adolescentes que chegou perto de mim e falou assim, Regina, eu não sei quem que eu sou. Eu não sei quem que eu sou mais. Eu não sei se eu sou menina, se eu sou menino. Eu falei assim, vamos por partes. Você é menina. Menina nasce com o órgão genital de menina. Menino nasce com o órgão genital de menino. Agora, as ideias que vêm no emocional para desconfigurar a identidade física, a nossa identidade física. O inimigo, gente, Satanás e seus demônios, ele nos odeia. Graças a Deus mesmo. Ele nos odeia. Ele quer roubar, arrancar de nós a nossa identidade. A começar pela nossa identidade física. A começar pela nossa identidade física. O que está acontecendo é uma intervenção maligna mesmo na mente de muita gente que está estudando para colocar na sociedade que nós não nascemos menino e menina. E nós, como igreja do Senhor, devemos nos levantar, nos posicionar, estudar, chegar lá no professor de ciência, professor de ciência, eu sou cristã, mas não vou falar da Bíblia primeiro não, vou falar para você de ciências primeiro. Pega o relatório lá dos médicos, tem um conjunto de médicos se levantando para falar que é uma atrocidade ensinar isso nas escolas, porque isso vai dar vários problemas psiquiátricos, não é psicológicos não, é psiquiátricos. Já tem doutores, então pega lá, leia, igual o pastor falou aqui, se oriente de tudo, estude, converse com a escola dos seus filhos, quem é da educação aqui? Se você já é da educação, qualquer profissional que lembre que você é um missionário lá dentro. Lembre-se que todo o conteúdo que você for ministrar, você pode embutir os princípios, os valores da palavra de Deus. Nós queremos muitas das vezes, numa falsa identidade de crente, de evangélico, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer a obra na igreja, eu quero ter um cargo na igreja, eu quero ser líder na igreja. Não sabe o que é isso? Você tem que ser um missionário do Senhor onde você estiver. Se você tiver uma identidade cristã, se você conhecer quem você é, saber quem que você é, você vai ganhar para Jesus no seu trabalho, na sua escola, na quitanda da esquina, no beco ali na rua. Aonde você estiver, você vai ganhar alguém para Jesus. Você entendeu que obra é isso lá fora? Quando nós nos identificamos com o Senhor Jesus, nós sabemos que a obra é ir. É falar com essas pessoas do amor de Deus e que elas são a semelhança de Deus.
Aqui fala que Deus nos criou a sua imagem. Tem Bíblias que falam a sua semelhança. Dá para você parar e tentar entender só um pouquinho o que Deus falou com você? Você é a semelhança dele. Você já imaginou esse Deus grandão, que é infinito, que a gente não tem como comparar? Que quando a gente olha para o céu, a gente fica, estarrecido de tanta imensidão, porque não acaba. Quando a gente é criança, a gente quer ir no final do céu, né? Você já quis... Não, né? Só eu que eu quis isso? E lá no céu, no final dele, não tem. E no final do arco-íris? Também não. Gente, coisa da minha infância. A gente fica vendo o mar, as coisas, a natureza. Essa imensidão de Deus, Ele escolheu você para ser a semelhança dele. Você quer um amor maior do que esse? Você quer uma prova de amor maior do que essa? Ele criou você para ser a semelhança, o reflexo dele aqui na terra. E nós, por causa das nossas ideias erradas na cabeça, estamos a todo momento tentando nos desconfigurar daquilo que nós somos. Nós estamos tentando acabar com a nossa identidade física, emocional e espiritual para não parecer com aquilo que Deus quer. Nós precisamos, irmãos, querer que essa identidade de Deus seja refletida em nós, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através daquilo que falamos e daquilo que nós agimos. Porque o que Satanás tem, e ele quer todos os dias, é arrancar aquilo que você é. Por isso que muitas pessoas, os estrangeiros, estão arrancando seus órgãos genitais. Porque o inimigo conseguiu instaurar na mente deles que eles não são aquilo. Que eles não são aquilo. Como o pastor Elias falou, nós devemos amá-los, amá-los, amá-los e amá-los. Mas nós nunca devemos concordar com o pecado. Nós precisamos, nesses dias, nos tomar posse da nossa identidade em Cristo Jesus. Tomar posse daquilo que Deus derramou sobre nós. E não deixar que tanta permissividade e libertinagem atrapalhe os sonhos de Deus para nossas vidas. Quando Deus nos criou, Ele tem um propósito. O propósito que Deus tem para mim não tem nada a ver com o que Ele tem para o Rodrigo, não tem a ver com o que tem para a Kelly, não tem a ver com o que tem para a Zileide. É específico para cada um. E você quer ver uma brincadeira que Satanás faz na sua mente e que você sempre cai, porque também eu já caí demais? É chamada comparação. Você quer sempre comparar que a grama do seu vizinho é mais verde que a sua. A mulher do vizinho, ela se veste melhor do que a sua mulher. A mulher do seu vizinho, ela faz comida melhor do que a sua. Os filhos do outro é mais quietinhos que o seu. A vida do outro é mais fácil que a sua. O outro tem carro, você ainda não tem. Essa comparação o tempo todo. Isso é porque a gente não sabe quem nós somos em Deus. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, independente das minhas lutas, dos meus problemas, das minhas contas, eu sou feliz. Porque a palavra dele fala que o Senhor é a minha força. A palavra dele fala assim para mim, Paulo fala, que eu vou estar contente em toda e qualquer situação. Eu não vou estar contente só quando as coisas estiverem bem. Eu vou estar contente em toda e qualquer situação. E eu vou ser semelhança dele, eu vou ser reflexo disso. Então se alegre no Senhor. Não viva essa vida de que eu sou um filho de Deus, eu me identifico com Cristo, mas eu vivo de cara fechada, eu vivo murmurando, eu vivo arrastando latinha, eu vivo me arrastando porque eu não estou aguentando mais. Se até hoje você pensava assim, pede a Deus agora para te libertar. Se arrependa agora do estilo de vida que você estava dentro, que se não se identifica com Jesus Cristo. O nosso Jesus é um Jesus alegre, é um Jesus bom, é um Jesus justo, é um Jesus fiel. E Ele te chama de tantas coisas boas. Ele te chama de raça eleita, de sacerdócio santo. Ele te chama de povo escolhido. Tem um povo escolhido ali, olha lá. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Porque quando nós ouvimos isso, irmãos, é igual declaração de amor. Você já estava tendo que estar confirmando isso. Glória a Deus, aleluia. Eu amo o Senhor também há muito tempo. Porque isso é uma declaração de amor de Deus por nós. Deus fez tudo o que Ele podia, desde Gênesis que Ele nos criou, homem e mulher Ele nos criou, para ser sua imagem e semelhança. Ele não desistiu nem um dia de nos regenerar. Ele não desistiu, Ele tentou com Noé, mas Ele não desistiu. Ele mandou Jesus para morrer na cruz por nós, para falar assim, vai lá na terra, porque eles estão tendo dificuldade de se identificar comigo. Então vai lá, vive como homem, sente dor como homem, se renega como homem, mas para que ele se identifique comigo. E nós ainda não caímos a ficha. Não caímos a ficha. Do tanto que nós precisamos melhorar para nos parecer com Ele. Melhorar a igreja, não em coisas grandes. Não pensar, é muito difícil servir a Jesus. Não é difícil servir a Jesus. Antes eu pensava assim também, mas Deus está libertando a minha mente até nisso. O povo coloca uma ideia na nossa cabeça que ser crente é chato, que ser crente é difícil. Isso é desculpa esfarrapada que Satanás colocou na mente de muitos. Uma ideologia errada. Não é difícil. É trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas você não tem muito trabalho nas suas coisas, não. Se você quiser ficar rico, comprar casa, comprar carro, porque Jesus não veio para isso. Se você quer ficar rico, comprar casa, comprar carro, a gente tem que trabalhar. Tem que estudar. Porque nós viemos quando a gente não sabe quem a gente é em Jesus, a gente vem para pedir as coisas. E a gente se esquece que Ele deixou a palavra de Deus, porque Ele falou assim, ó, já está tudo aqui, eu já deixei, é promessa. É promessa. Você não precisa barganhar com Ele. Você não precisa fazer aquilo para Ele te dar isso. É promessa. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe que você pode ter aquele carro sim. Mas para eu chegar lá, porque não cai carro do céu, aqui nós não estamos dando carro no altar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar carteira. E nós começamos uma oração pedindo carteira. E no primeira reprovação, não vou na igreja mais não, porque Deus não fala comigo. Porque Deus não ouve a minha oração. Às vezes foi você que estudou pouco. Você pegou o livrinho uma vez na vida, outra na morte. E está querendo que Deus, assim, ó, o anjo desce aqui e fala assim, vamos lá, vou fazer a prova para você, peraí. Vou fazer a prova para você. Está vendo como é que nós limitamos Deus? Nós limitamos Deus no nosso querer. Nós limitamos Deus na nossa vontade. Sendo que nós não temos esse poder. Nós precisamos querer viver Jesus na sua infinita bondade. Mas também na sua infinita misericórdia. Nós precisamos querer viver Jesus. Quando Ele veio aqui na terra, Ele nos demonstrou que era possível. Que era possível. Que Ele poderia ir em vários lugares. Olha para Jesus, irmãos. Olha para Jesus. Tem um livro muito lindo que fala em seus passos o que faria Jesus, que a gente sempre lê na teologia. E agora fizeram o filme dele também. E é muito simples como é que é viver com Jesus. Jesus, Ele saía para conversar com as pessoas, para falar dele e do que o Pai dele faria por eles. Ele sentava e conversava. Você está tendo tempo de compartilhar a palavra na sua casa? Você está sentando com os seus? Você está sentando com os seus amigos e falando para eles de Jesus? E falando das coisas que Jesus faria? Que fez e que faz e que vai fazer através de você? Você está tendo esse tempo de qualidade em Deus? Ou você está correndo atrás do vento? Porque quando nós não sabemos quem nós somos em Jesus, a gente corre atrás do vento. Eu também já passei a fase de querer ficar rica, tá? Já passei. E de ganhar na cena? Hã? Você já fica assim, ó, na sua mente, eu vou fazer, tantos eu vou dar para fulano, tantos eu vou dar para ciclano, tantos eu vou fazer isso. Não é? Você já arruma dinheiro para dar para todo mundo e comprar tudo. De tanto que você está vendo como é que a nossa mente é, né? Você já se instaura ali na sua mente. Tudo que você vai fazer
tem pessoas que vão ficar ricas sim. Tem pessoas que não vão ficar ricas. Mas nós não podemos limitar a ação de Deus na nossa vida em ter as coisas materiais ou não ter. Porque na Bíblia fala que se nós esperarmos em Deus somente nessa terra, nós seríamos mais medíocres. E muitas das vezes nós estamos sendo medíocres, porque nós esperamos só aqui. Nós só esperamos a promoção, nós só esperamos o reconhecimento humano, nós só esperamos aqui. E não esperamos aquilo que Deus tem para nós nele. Quando Jesus veio, ele relacionou com as pessoas, ele foi próximo de pessoas que ninguém iria. Seja a semelhança dele, assim como está em Gênesis 1:27. Seja a semelhança dele, indo nos lugares improváveis. Jesus foi demonstrar o reflexo do amor de Deus para prostituta, para pessoas que trabalhavam com captação de impostos e que eram pessoas corruptas naquela época. É esse o nosso Jesus. E nós colocamos Jesus muito longe das pessoas por aquilo que a gente acha que ele é. As pessoas vão ver Jesus através de você, igreja. Lá na sua família, eles não precisam te chamar de você de crente ou de evangélico. Eles precisam reconhecer que você é diferente das outras pessoas. Eles precisam reconhecer que você não bebe, não enche a cara, não fuma, não cai, não dá espetáculo nas festas. É porque você escolheu ter uma vida de filho de Deus. Não é porque a sua religião te proíbe. Porque isso é limitar Deus nas suas ações. Deus não veio para falar isso pode, isso não pode. Porque na verdade ele fala que tudo é lícito, nem tudo me convém. Eu escolhi fazer papel de filha. Nós precisamos escolher fazer papel de filho. Nós precisamos escolher ser a semelhança dele. Leia comigo Atos 1:8. Pode dar glória a Deus também. Você só não dá glória a Deus se Deus não estiver falando com você. Porque hoje nós estamos tão sabidos, né? Nós estamos tão cheios de si que é assim. Gostei da palavra, não. Não deu embasamento bíblico, teológico, hermenêutica, babá. E tem gente que chega no Facebook e ainda comenta. Assim, porque o pastor fulano de tal, na Silas Malafaia é um. Eu não gosto porque ele é homofóbico, porque ele não convive com a pessoa e ainda comenta. Você quer saber como uma pessoa é? Ela vai conviver com ela. Não posso falar nada do Silas Malafaia. Muito antes, pelo contrário, eu tenho que falar bem. Porque ele é louco, ele quebra tudo, ele xinga, mas ele está se posicionando como homem de Deus. Não vi ainda que ele está com outra mulher, não vi nenhum escândalo. O imposto de renda dele está lá. A gente tem que saber o que a gente fala. Nós estamos tão críticos, mas crítico para o lado negativo. Porque tudo a gente comenta errado. Não, mas a pastora tal, ela devia estar com uma saia mais comprida lá no pé, porque o cabelo dela estava muito esvoaçante, eu acho que ela devia amarrar, fazer um coque. A gente comenta, mas a gente não aplica a palavra para a gente. A gente pode sair aqui com todos os comentários, mas eu não identifiquei a palavra de Deus em mim. Pega para você, faz igual enxada, puxa para você, não faz igual pá, não, e joga para o outro, não. Porque é meu marido que devia ouvir isso. Não, é minha mãe que devia ouvir isso. É o coordenador lá que devia ver isso. Não, somos nós que devíamos ouvir isso. E na palavra de Deus fala: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? O primeiro nós falamos sobre ser semelhante a Ele. Sobre a definição do que Ele nos criou. Homem e mulher. Com as nossas particularidades. Com as nossas especificidades. Ninguém é igual ao outro. E Deus nos fez para nos complementar. Ele não fez mulher acima de homem, homem acima de mulher. Ele nos fez para nos complementar. Os homens têm as funções e os atributos deles em Deus. As mulheres têm suas funções e seus atributos em Deus.
Porque hoje o movimento feminista também quer falar para as mulheres, e as mulheres da igreja muitas das vezes tem mulheres tomando posse disso, que nós estamos sendo oprimidas por sermos dona de casa, que nós estamos sendo oprimidas porque nós lavamos, passamos e cozinhamos e cuidando dos filhos. Eu escolhi casar. Eu sabia que tinha que arrumar casa, fazer um tanto de coisa. Eu escolhi ter marido. Eu sabia que eu tinha que fazer as coisas. Ninguém casa enganado, não. Com uma arma na cabeça vai casar. Eu sabia que ser mãe, eu ia ficar sem dormir à noite. E aí nós queremos deixar os filhos dentro de casa e fazer o que quiser por causa de uma ideologia maligna que instauraram na nossa mente. E nós maltratamos. Tem uma pessoa que me procurou que queria voltar para o marido porque ela maltratou ele. Isso é direto. E o marido foi embora. E vice-versa. O marido maltrata a mulher também, por causa do machismo. E o casamento, a maioria dos casamentos acabam não é por causa de grandes problemas, não. É por causa de pequenos problemas. É por causa de pequenos problemas. E as ideias que ela via de novela, que elas via do disse-me-disse, das coleguinhas do Facebook, das coisas que eu via, foi instaurando como verdade na vida dela. A nossa verdade tem que ser a luz da palavra, irmãos. A nossa verdade tem que ser a luz da palavra. O que as pessoas pensam que você tem que ser, não é. Você tem que ser o que Jesus disse que você tem que ser. Você tem que se comportar assim como Jesus ensinou através da palavra dele. Assim nós seremos maduros em Deus. Você não tem que se comportar como o outro disse ou como o outro te rotula. E são vários casamentos que estão sendo frustrados, relacionamentos, porque você se relaciona com a pessoa querendo mudar ela, querendo fazer com que ela seja aquilo que você quer. Ninguém tem esse poder. Somente Jesus, somente o Espírito Santo pode nos mudar. E por causa dessas ideologias malignas, feministas, isso aconteceu. Agora há pouco também teve um movimento feminista que lá na Argentina, todas tiraram a blusa, ficaram só com a parte de baixo e foram afrontar porque queriam entrar dentro de uma igreja católica. Os homens da igreja católica se posicionaram todos em fileira e começaram a rezar. Esse é um dos movimentos que tem tomado a mente das nossas meninas, das mulheres do Brasil, que menosprezar, ridicularizar, acabar com a figura masculina ou com a figura de Deus, porque ela é opressora, é isso que nós estamos virando, como diz o pastor Elias, a inversão de valores. Inversão de valores. Não tem nenhum movimento, irmãos, que nos representa. Movimento que nos representa, movimento não. Fundamento que nos representa é esse aqui. Esse é o fundamento que nos representa. A nossa vida tem que estar baseada na palavra de Deus. Seja ela qual for, profissional, conjugal, tem que estar baseada na palavra de Deus. Espiritual, tem que estar baseada na palavra de Deus. Tem que estar fundamentada aqui. Deus não fala nada para você fazer que é contrário à vontade e à palavra dele. Deus me falou. Está baseado na palavra? Está baseada, fundamentada na palavra de Deus? E o 1:8, nós falamos porque o primeiro nós somos semelhança de Deus. E o 1:8 é a ascensão de Jesus. Quando ele foi subir para o céu, ele falou: mas eu vou deixar sobre vós o meu Espírito Santo. E eu vou deixar poder. Nós não sabemos quem nós somos em Deus e muitas das vezes não usamos o poder que nós temos. Por isso que muitas das vezes nós estamos sentindo assim, cansados, sobrecarregados, angustiados, deixando o inimigo brincar com as nossas emoções. As pessoas chegam, falam, a gente está chorando. Vai na sua casa, desloga, joga aquela seta e você entra para o quarto deprimida. Vai umas pessoas estranhas lá em casa, e eu sou pentecostal. Aí quando saio, eu amo ir orar no quintal, igual uma louca, gritando, repreendendo. Porque para mim, o que eu acredito em Deus, na palavra dele, é que no mundo espiritual a gente guerreia.
A gente guerreia, a gente não vem aqui para ficar no mimimi, é para guerrear. A intercessão faz isso aqui, amém? A intercessão guerreia pelas nossas causas, pela causa delas e pelas nossas causas principalmente. Então guerreie pela sua família, porque a palavra de Deus fala que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem uma música que fala: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá, seu espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. Nós precisamos ter a identidade de filhos semelhantes ao Senhor, e nós precisamos ter a identidade de testemunhas do Senhor na face da terra. A palavra dele, em Atos 1:8, fala que nós seremos testemunhas dele na face da terra. Nós não seremos testemunhas do Senhor Jesus sem o poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo é o poder que muitas das vezes nós queremos racionalizar. Nós queremos limitar. Esse poder do Espírito Santo é a sua experiência com Deus que vai te fortalecer. Quando eu orava, quando a gente ora, é como se viesse um flashback de toda a nossa vida. E Deus foi me dando exemplos do que é esse poder. Irmãos, eu não estaria aqui se não fosse esse poder de Deus. Não, isso é muito sobrenatural. Esse poder de Deus, ele tem muito estudo na Bíblia que você vai poder se basear nele, mas ele é muito sobrenatural. Ele é algo que extrapola o nosso entendimento humano. É algo que age na nossa vida em toda e qualquer situação. Eu não estaria no Evangelho há 17 anos sem olhar para trás. Porque eu vim de uma igreja e estou numa igreja que acredita na manifestação do Espírito Santo de Deus em forma de poder, e poder em nós. Não só esse poder que manifesta no falar em línguas, no se alegrar no Senhor, mas um poder que se manifesta em nós de uma forma específica em cada um. Mas sem esse poder você não vai ficar de pé. Por isso nós temos que buscar esse poder para avivar, para renovar a nossa alma, para curar a nossa alma. Buscar esse poder para fortalecer o nosso espírito e para curar o nosso corpo físico. Porque muitas das vezes você entra aqui com dor de cabeça e você não esquece de clamar esse poder. Fala assim: Deus, eu creio no teu poder. Eu quero ser curado e sair daqui curado. Muitas das vezes você não exercita a sua identidade de filho. E por isso que tantas coisas, tantas mazelas estão assolando a sua vida e a sua família. Na palavra de Deus fala que descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder dele vai te fazer ser testemunha dele. Seja testemunha do Senhor. Seja no seu falar, seja nas suas ações. Seja testemunha dele no seu comportamento, no seu viver. Quando meu filho tinha 1 ano de idade, ele teve um problema de saúde e ele foi para o hospital na quinta à noite. Na sexta de manhã ele estava entrando no bloco cirúrgico por uma coisa que deu momentaneamente. E a ação de Deus, nós estávamos fazendo o primeiro congresso de mulheres aqui na igreja. Estava organizando ele e eu não fiquei nele porque eu tive que ir para o hospital com ele. Ele ficou 1 semana ruim. E a gente ia falar do poder divino, do poder de Deus. E eu estava no hospital e já estava enlouquecendo, porque a seta do inferno é para nos enlouquecer. E eu orava e pedia a Deus para falar o que ele queria naqueles dias. E uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus me ligou lá no hospital, que é aqui da igreja, obreira nossa, e falou assim: olha, Deus está falando isso, isso e isso. E eu achei aquilo uma loucura. Eu já estava há algum tempo no Evangelho, mas o poder de Deus, ele é uma loucura. Ele não tem como você definir. E Deus me falou sobre você fazer isso, isso e isso. E beleza, eu na hora, no automático, eu falei assim: agora, saí pelos corredores daquele hospital e eu vou falar o que Deus fazer para primeiro que aparecer. As portas tudo fechadas e eu fui e falei e fiz e aconteceu. Mas sempre na nossa mente a gente fica querendo reduzir
o poder de Deus e fala assim, não, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que não é Deus que está falando, né? É coisa da minha cabeça. Porque a gente fala assim, é coisa da minha cabeça. Irmãos, imediatamente depois que eu fiz, o Cauã tinha dado, os médicos falam que é chocar, que é dado uma reação depois da cirurgia, uma infecção. E ele tinha 1 ano de idade. Abriram ele, cortaram um pedaço do intestino dele e tinha como o intestino não cicatrizar e ficar do lado de fora. Aquela bolsa assim, com o estômago do lado de fora, o intestino do lado de fora. E a moça queria abrir ele, uma médica que pareceu lá endemoniada, queria abrir ele. E eu falei, Deus, envia um servo teu, que era a médica que fez a cirurgia. Ela voltou, depois do que eu tinha feito, a loucura que Deus pediu para fazer, manifestado uma forma que eu entendi de poder de Deus naquele hospital. E o Cauã foi melhorando gradativamente. A Adriana dormiu lá a última noite. A última noite que eu consegui ir embora para casa, e eu cheguei lá, ele já não estava com mais nada ligado nele. E as enfermeiras falaram assim, quem que é esse menino? Aí a Adriana falou assim, é o Cauã. Aí falou assim, aquele que estava aqui? Porque as enfermeiras do outro plantão achou que eles iam pegar outra criança na cama do Cauã, porque ele já tinha ido. E na minha caminhada, eu vivo desse poder. Essa alegria que o pastor Elias falou aqui no início das ministrações é o que está faltando no povo de Deus. Você não vai ser testemunha, você não vai se identificar com Jesus Cristo se você não se encher desse poder. Sabe por quê? Viver com Jesus é loucura. Como você sente prazer em ir no presídio? Como você se sente prazer em ir na zona boêmia e conversar com prostituta? Isso é inexplicável. Como que você se sente edificado em estar indo alimentado no povo na rua e eles acham que eles estão sendo abençoados, sendo que é você que volta transformado para casa? Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Fique de pé no seu lugar. Nós já pedimos Deus para tirar as ideias erradas da nossa mente. Deus já falou através da palavra dele que nós somos semelhantes a ele. E Deus falou que nós somos testemunhas dele aqui. E para isso nós precisamos nos identificar com ele. Então pede a Deus para trazer na sua memória agora aquilo que dá esperança. Porque você precisa clamar a ele agora nesse momento, sabe para quê? Para que esse poder dele te envolva e tire de você tudo aquilo que está limitando a ação dele na sua vida. Nós temos aqui ministérios enterrados, paralisados. Nós temos homens e mulheres aqui que era para estar anos-luz à frente na sua vida, mas limitaram a ação, o poder de Deus. Eu não vou poder fazer nada por vocês. Somente a palavra de Deus pode. E a palavra de Deus, ela é ministrada no nosso coração a partir do momento que a gente abre ele. Porque muitas das vezes a gente fala, não é para mim, não é para mim. Mas essa palavra foi para mim. Porque eu posso enumerar todas as ações que Deus agiu de forma poderosa na minha vida e através da minha vida. Porque eu falei com Deus que eu não quero ser uma testemunha, só mais uma testemunha que vive e passa na vida dos outros de qualquer forma. Eu quero e eu preciso e eu quero ser a diferença do Senhor na face da terra. Esse seja o seu anseio agora. De parecer com Cristo. De ser semelhante a Ele. E de querer se identificar com Ele nesse poder. E que quando você vier a falar em outras línguas, você entenda que você está falando um código que só o céu entende. E que isso alimenta o seu espírito de uma forma tão poderosa que você sai daqui como um gigante para todas as adversidades que você tem passado. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, essa é a tua palavra que foi ministrada. E eu sei que cada um aqui necessita, Deus, de uma ação do teu Espírito Santo
específica. Nós somos todos diferentes, o Senhor nos fez diferentes, mas nós precisamos nos assemelhar com o Senhor. Comece, Espírito Santo, a trabalhar nesses corações de uma forma, Deus, que eles vão entender o teu agir. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Toca, Deus, em nome de Jesus, nessas vidas. Que eles clamem esse poder. Vivam, Senhor, nesse poder. Queiram, Deus, esse poder. Deus, o Senhor é um Deus de coisas extraordinárias. E tem homens e mulheres aqui, Deus, para fazer coisas extraordinárias em vida, Senhor, na família deles. Deus, na casa deles. Deus, cobre os filhos deles. Pai, nós estamos ansiando por uma igreja que tenha pais cheios do Teu Espírito Santo. Pais que colocam a mão na cabeça dos seus filhos e oram. Pais que tomam posse daquilo, Senhor, que o Senhor deixou para nós na Tua palavra. Deus, Espírito Santo, Deus, toca, Deus, nas mentes. Toca nos corações, trazendo entendimento do Senhor. Trazendo, Deus, a Tua verdade, trazendo luz às trevas. Deus, que nós não venhamos, Senhor, nos envolver, Deus, com aquilo que não é da Tua vontade, mas que nós venhamos ser cheios, Senhor, ser cheios, Senhor, ser cheios, Senhor, do Teu Espírito, do Teu poder, para que nós possamos parecer contigo, para que as pessoas venham identificar o Senhor na nossa vida. Deus, para que as pessoas venham identificar Cristo em nós. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja, Pai. Crendo, Senhor, que essa igreja não vai ser conhecida só como igreja de projeto social, mas com a igreja, Deus, que tem um povo parecido com Jesus Cristo. Como tem uma igreja, Senhor, com um povo, Senhor, que fala, Senhor, que age, Senhor, conforme Jesus. Deus, que seja um anseio dessa igreja, Deus, parecer contigo cada dia mais. É o que eu clamo, Senhor, oro a Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor, igreja.